que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, esteja com a sua família neste domingo de culto. Hoje estamos aqui na comunidade de Bela Aliança para celebrarmos este culto especial, celebrar juntos o Dia Mundial da Oração, que é um evento que acontece todos os anos em diversas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. E aqui no Brasil também tem acontecido e em nossa comunidade tem acontecido todos os anos. É um trabalho, é um culto, uma celebração organizado e planejado junto com as senhoras dos grupos de oásis. E por isso nós queremos assim também hoje ter a participação especial das senhoras dos nossos grupos, aqui de Bela Aliança, de Oxford, também de Fragosos. E teremos hoje também a pregação da missionária Thaís, que foi instalada logo há pouco tempo ali na Miúque de Mato Preto, está fazendo um trabalho juntamente com o missionário Diego. Olá, queridas, olá, comunidade. Meu nome é Thaís Baldiceira, eu sou a nova missionária aqui da Miúque em Mato Preto. Eu e meu marido nos mudamos para cá em janeiro agora e vamos trabalhar aqui por algum período. Ele também está estudando na faculdade, ainda precisa terminar os seus estudos aqui na FLT. Nós acabamos de vir de Panambi, no Rio Grande do Sul. É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com vocês, apesar da forma como nós nos encontramos, né? Mesmo assim, eu creio que Deus nos deu bons meios de estar juntos, de ouvir a sua palavra, de refletir e aprender ainda mais, mesmo aí na sua casa, mesmo eu aqui na minha casa, e nós podemos nos encontrar. Com certeza é um presente dele para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. E que bom que nós podemos também celebrar juntos em comunidade. Este culto foi editado por causa do decreto. O nosso desejo era estarmos hoje presencialmente aqui em Bela Aliança, celebrando este culto junto com os grupos de oásis, e não foi possível. Mas nós não queremos deixar passar em branco essa data tão importante e que este ano foi organizada pela Igreja Cristã, pelas mulheres das igrejas cristãs do país de Vanuatu. Que Deus abençoe o nosso culto, a nossa celebração, e eu gostaria de chamar agora e convidar a nossa coordenadora dos grupos de oásis, a Romelda, para nos dirigir uma palavra de saudação. Que Deus esteja nos abençoando neste culto, nesta celebração. O Dia Mundial da Oração é um movimento organizado por mulheres cristãs desde 1887, sempre por um país diferente que reúne cristãos de todo o mundo, de várias tradições religiosas, para observar um dia comum da oração. Neste ano, a proposta de celebração foi elaborada pelas mulheres do país Vanuatu, um pequeno país localizado no sul do Oceano Pacífico, próximo da Austrália. A região é constituída por sua maioria pelos povos melanésios e polinésios. No século XIX, foi colonizada por franceses e ingleses, evangelizada por missionários protestantes e católicos, sendo declarada república independente nos anos de 1980. O país possui 312 mil habitantes, 103 idiomas, sendo o bislama uma mistura de inglês mal falado, francês e outras línguas tradicionais, a língua do povo. Vanuatu é um arquipélago com mais de 80 ilhas que estão constantemente propensas a desastres naturais como ciclones, terremotos e erupções vulcânicas. Sua economia depende basicamente do turismo, tendo Port Vila como capital e paraíso fiscal. Apesar disso, Vanuatu possui problemas graves como índice alto de desnutrição e mortalidade infantil, saneamento básico precário, discriminação das mulheres e violência doméstica. O primeiro culto do Dia Mundial da Oração em Vanuatu aconteceu 8 de março de 1946. Este ano tiveram a honra de preparar o material para todo o mundo. Como dizem as próprias mulheres deste país, Vanuatu é construída sobre a rocha dos tempos, que é Cristo Rei.
Por isso, saúdo vocês com o texto bíblico escolhido para o Dia Mundial da Oração de 2021, que iluminará a nossa celebração. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará a sentinela. Felizes os que confiam no Senhor, qual constrói a casa. Nele não são abalados, e louvemos ao nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma lembra-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma lembra-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Depois desse hino, desse louvor, eu quero convidar aqueles que em suas casas estão nos acompanhando para um momento de oração, também de confissão de pecados, que vai ser também orado junto comigo com a Dolores, que é membro aqui do Grupo de Oase em Bela Aliança. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, Rocha Eterna, nós te agradecemos pela comunhão entre nós. E esta comunhão também com as irmãs de todo mundo que nesta semana celebram o Dia Mundial de Oração. Por meio desta celebração, somos lembrados que Tu és Senhor da Tua Igreja, espalhada por todos os continentes, ilhas e lugares deste mundo que Tu criaste com a Tua poderosa mão. Obrigado pelas grandes e maravilhosas coisas em nossas vidas e em nossas nações. Te louvamos porque de Ti vem também a autoridade, sabedoria e entendimento para cuidarmos da Tua obra. Obrigado pela terra, pelas águas, pelo solo fértil, pelo sol, pelas estrelas, pela doce melodia dos pássaros, pela flora e pela fauna, pela família que temos e oportunidades da vida que Tu nos dá.
Tudo isso, Senhor, manifestam o teu poder e o teu amor por nós. Louvores, glória e honra estejam somente contigo para sempre. Pois tu, Deus de graça e misericórdia, tu és fiel e justo para nos perdoar. Por isso, queremos também agora confessar os nossos pecados com esta oração, formulada pelas mulheres de Vanuatu e dirigida pela Dolores. Nosso Pai do céu, estamos diante de Tua graça para confessar nossos pecados. Confessamos que ouvimos Tua palavra, mas não cumprimos. Frequentemente fazemos as coisas que não devemos fazer e deixamos por fazer as coisas que devemos fazer. Enfrentamos adversidades em nossos lares e nações. Tentamos construir nossas casas pensando que estamos construindo de acordo com as palavras de Jesus. Mas quando percebemos, acabamos construindo sobre areia. Nós queremos ser transformados. Restaura-nos de novo para fazer o que é certo e justo. Confessamos também que falhamos em nossa tarefa de cuidar da nossa criação. Poluímos o meio ambiente e prejudicamos as criaturas do mar, jogando lixo em seus habitats. Colocamos em risco a vida marinha e seus ecossistemas da terra, muitas vezes por descuido, outras por ganância. Ó Deus, ouve a nossa oração e concedas o teu perdão, bem como o espírito de sabedoria e entendimento. Ensina-nos a discernir a verdade. Conduze-nos e guia-nos para vivermos de uma maneira que seja agradável e aceitável a Ti. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Para a leitura bíblica de hoje, eu convido quem tem as suas Bíblias a abrir no texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. A leitura bíblica será feita pela Karen, da Oase de Fragosos. E que Deus também esteja conosco nesta leitura e que ela sirva-nos como preparação para a nossa pregação de hoje. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Texto de Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Olá, queridas! Olá, comunidade! Eu recebi o convite do pastor Marcos para estar com vocês aqui nesse dia tão especial e foi realmente uma alegria e é uma alegria poder estar aqui com vocês para compartilhar da palavra de Deus, para refletir sobre ela. E eu quero convidar você a ter um momento de oração antes de nós também darmos início a essa reflexão que nós vamos ter agora. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que tu possas abrir o nosso coração, nosso entendimento, para prestar atenção e para compreender a tua palavra, Senhor. Que nesse momento tudo aquilo que nos atrapalha seja tirado do nosso coração, seja tirado das nossas vistas, Senhor, para que nós possamos focar na tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Então hoje comemoramos, lembramos o Dia Mundial de Oração. Que especial isso, né? Um dia para lembrar daquilo que é uma conversa com o próprio Deus, com o próprio Criador. Aquilo que são pedidos que nós fazemos, agradecimentos que nós fazemos, ou às vezes até só um bate-papo com Deus mesmo, para conversar sobre o dia, para conversar sobre as coisas, sobre a sua criação. Falamos de oração. Que presente especial de Deus esse. E nesse dia, o texto que está proposto é um texto onde Jesus faz uma crítica bem difícil com relação à oração, com relação a algumas pessoas. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir e acompanhar comigo o texto que nós vamos ler, o texto de Mateus 7. E nós vamos ler um pouquinho do contexto anterior ao texto que nós realmente queremos aprofundar hoje. Então você pode abrir comigo Mateus 7 e eu vou ler dos versículos 21 até o 27. E ali diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só que palavra difícil Jesus nos diz aqui. Ele fala: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, ou seja, vão receber a vida eterna, vão estar no paraíso com Deus. Nem todo aquele que chamar Senhor, Senhor, que tiver uma conversa com Deus. Em outras palavras, nem todo aquele que orar vai receber o reino dos céus. Por quê? Porque a diferença entre fazer a vontade do Pai e entre simplesmente orar está em conhecer verdadeiramente o Pai. A crítica que Jesus faz a essas pessoas que simplesmente clamam Senhor, Senhor, é que elas fazem tudo isso em nome de Deus, elas curam em nome de Deus, elas expulsam demônios em nome de Deus e até pregam a palavra em nome de Deus, mas elas não são conhecidas por Deus, ou seja,
elas não têm um relacionamento com Deus, não têm intimidade com Deus. O que elas fazem é da boca para fora. Não está envolvido no seu coração, não está envolvido no seu íntimo, mas apenas no seu fazer e no seu dia a dia e nas suas tarefas. Olha só, elas fazem em nome de Deus todas essas coisas, mas não acompanhadas por esse Deus. E essa é a diferença que Jesus quer deixar bem claro aqui. E aí nós vamos encontrar uma ilustração de Jesus para isso, que ele falou ali um pouquinho antes. Ele começa dizendo que todo aquele que ouve as palavras dele, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, e aquele que ouve e pratica, ou seja, aquele que obedece, que é obediente às palavras e à vontade de Deus, esse é comparado com um homem inteligente, um homem sábio. E por que ele é assim considerado? É porque ao construir a sua casa, esse homem colocou os seus fundamentos sobre uma rocha. Lá em Lucas 6 nós vamos ler um pouquinho, nós vamos ver que essa história ainda tem uns outros detalhes lá em Lucas 6. Lá Jesus diz assim que aquele homem sábio, inteligente, ele cavou e abriu um grande buraco até que ele encontrou rocha. Ou seja, não foi simplesmente construir sobre uma pedra que estava aparente ali, que estava de fácil acesso, mas ele cavou, talvez ele cavou na areia, onde outro homem construiu, e cavou até que ele encontrou pedra, rocha, na qual ele pudesse construir. E aí nós lemos que choveu e veio uma enchente, os rios se encheram, e também aconteceu que um vento muito forte bateu contra aquela casa. Nós vamos ler que não foi por sorte, não foi por pouco, e nem por causa dos materiais que eram bons ou eram caros, mas aquela casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. E do outro lado da história existe o homem que foi assim chamado por Jesus de louco, de insensato. Já aquele inteligente, aquele outro, no segundo homem, lhe faltou inteligência ao construir a sua casa, porque Jesus conta ali que esse homem, ele simplesmente construiu em cima da areia, em qualquer lugar. Ele não teve o trabalho de cavar até encontrar a pedra, a rocha firme onde ele pudesse construir a sua casa. Foi ali na areia mesmo, onde era mais fácil, onde era mais simples, ali ele construiu a sua casa. E Jesus diz que as pessoas que ouvem a palavra dele, mas não praticam a sua palavra, elas são comparadas a esse homem, que são loucos. Acho muito interessante que Jesus não está separando as pessoas entre aquelas que participam numa igreja e aquelas que não participam. Não, Jesus diferencia as pessoas entre sábias e entre loucas, como aquelas que ouvem e obedecem e aquelas que ouvem e não obedecem. Percebe que os dois homens são comparados a pessoas que ouviram a palavra de Deus, que conheciam a vontade de Deus, pessoas que clamaram Senhor, Senhor, que fizeram coisas em nome de Deus, mas a diferença estava na verdadeira obediência no coração, na obediência de querer, desejar e fazer a vontade de Deus. Essa era a diferença entre os dois homens. E aqui nós queremos tirar 3 lições principais dessa história. Com certeza sempre existem muitas outras lições que você pode aprender com as histórias que Jesus contou. Mas hoje nós queremos refletir sobre 3 principais. E a primeira delas é assim, preste atenção. A diferença entre os dois homens está naquilo que não se vê, o fundamento. O fundamento é o que tornou um homem capaz de ser chamado de inteligente, de ser assim considerado, e também, enquanto o outro é chamado de louco. Mas por quê?
essa diferença? Por quê? Um é chamado de inteligente, o outro exatamente o contrário, de louco, de tolo, só por causa do fundamento no qual eles construíram. E olha só, um teve o trabalho de cavar mais fundo, mas ele encontrou rocha e construiu a sua casa sobre algo que era firme, algo que era duradouro, algo que era estável. Ele teve mais trabalho? Ele demorou mais tempo? Sim, mas agora ele tinha a sua casa sobre um lugar que pudesse sustentar essa casa. E já o outro fez de qualquer jeito, em qualquer lugar. E olha só, qualquer um ia saber que a segunda casa do segundo homem que construiu sobre a areia, na primeira tempestade que viesse sobre aquela casa, ela iria cair. E aquele homem não colocou só em perigo a sua casa, mas pense que ele colocou em perigo a sua própria vida e a vida da sua família, sabendo que aquela casa era perigosa, aquele fundamento era instável, era inseguro, e mesmo assim ele insistiu em construir a sua casa naquele lugar. Por isso Deus chama esse homem de tolo, louco. Olha só o que você está fazendo, é claro que não vai funcionar. Na primeira tempestade que vier, no primeiro vento que bater, essa casa vai desabar e vai levar consigo todos aqueles que estiverem ali dentro, um perigo. Talvez realmente aquela segunda casa fosse a mais bonita, né? Olhando de fora, talvez até nós escolheríamos morar nessa casa. Talvez ela fosse a maior, a mais aconchegante, a mais confortável, a mais bonita. Talvez a casa do primeiro homem, olhando de fora, é muito simples e um pouco sem graça, assim, de nem chamar a atenção. Mas a diferença está naquilo que nós não podemos ver pela aparência. E o que realmente importa nessas casas é aquilo que nós não podemos ver. É aquilo que está longe e oculto aos nossos olhos. Também a tua verdadeira realidade de obediência a Deus, de sabedoria ou de loucura, ela não pode ser medida por outras pessoas. Só você conhece o teu coração e sabe se esse coração é submisso à vontade de Deus, obediente à vontade de Deus, um relacionamento íntimo com esse Deus, ou se você vive de aparências e clama Senhor, Senhor, mas no fundo não o conhece de verdade. Só você pode saber isso de você mesmo. E assim também nós podemos aprender que essa história não é um convite para a gente olhar para a vida das outras pessoas e começar a pensar, não, essa pessoa está construindo sobre a areia, não, essa pessoa está construindo na rocha. Nós não conhecemos o coração e a vida das outras pessoas. Por isso não é sobre avaliar outras pessoas que Jesus está falando, mas avaliar o nosso próprio coração, avaliar as nossas próprias intenções, o nosso próprio fundamento, nossa vida, nossa construção. Em que fundamento eu tenho colocado a minha vida? Qual é o fundamento que está debaixo de todas as responsabilidades que eu tenho, de todos os planos que eu tenho, debaixo das minhas ações? Aonde eu tenho construído? Tenho construído a partir de uma obediência profunda a Deus ou de uma aparência piedosa? A segunda lição que nós podemos ter a partir desse texto é que a tempestade também vem para aqueles que são obedientes. Olha só, repare que as duas casas sofreram as mesmas coisas. A Bíblia diz que tanto a casa do sábio, do inteligente, quanto a do louco sofreu com enchentes, porque os rios transbordaram, sofreu com chuvas e com vento, que veio com força contra a casa. Tanto um quanto o outro estavam debaixo das mesmas condições. Não é só porque o louco era louco que ele teve mais chuva, mais enchente, mais vento. Não porque o inteligente era inteligente e sábio
e teve mais trabalho ao construir sua casa que ele teve menos chuva, ou menos enchente, ou menos vento. Estavam debaixo das mesmas condições. Sabe, muitos de nós que amam a Jesus e que são verdadeiramente obedientes a Ele, que mantêm um relacionamento com Ele, muitos de nós pensam que tudo isso vai nos livrar das tempestades da vida, vai nos livrar dos desafios, vai nos livrar, nos impedir de sofrer, porque afinal nós somos inteligentes, nós ouvimos e obedecemos aquilo que Deus nos manda. Nós temos mais trabalho para construir e para fazer aquilo que nós fazemos. Muitos homens e mulheres de fé se sentem até injustiçados pelo próprio Deus quando sofrem com algumas coisas, né? Porque afinal Deus está me dando tudo isso? Porque Deus está permitindo isso na minha vida? Se eu sou tão obediente a Ele. Deus nunca nos prometeu que nos pouparia do sofrimento, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco mesmo quando nós andássemos nos vales de sombra e de morte. A sua presença é a sua promessa. No meio da tempestade, no meio do sofrimento, da dificuldade, a sua presença é real e é verdadeira. E isso Deus cumpre. Sabe, esse sentimento de injustiça diante de um sofrimento, ele na verdade revela que existe em nós algum mal entendido sobre a graça de Deus. Olha só, a salvação e o perdão são pura graça e misericórdia de Deus. Nós não fizemos nada para merecer isso e depois não nos tornamos melhores a ponto de agora nos tornarmos dignos daquilo que nós recebemos. Não! O que nós recebemos e continuamos recebendo de Deus é por causa da sua misericórdia, é por causa da sua graça, e por isso, mesmo em meio a essa maior dificuldade que nós possamos enfrentar, essa graça e essa misericórdia de Deus é o motivo dele ainda nos acompanhar em meio a essa dificuldade. Nós não nos tornamos melhores porque recebemos algo de graça de Deus. Ele faz por pura misericórdia. E agora, pensando nessa situação, né, de que também os obedientes passam por tempestades, que as duas casas passaram pelas mesmas dificuldades, ainda isso nos traz duas implicações. Olha só, os sofrimentos não são sempre um sinal de que existe pecado, de que aquilo que nós estamos vivendo é resultado e consequência de uma decisão que desagradou a Deus. Nem sempre as tempestades da nossa vida são consequência do pecado. É verdade que existem sofrimentos que vêm por causa de más decisões. Existem momentos onde nós vamos colher coisas que nós plantamos a partir da nossa desobediência a Deus. Mas não é verdade dizer e nem acreditar na própria vida, na própria experiência, de que todo sofrimento é resultado de uma vida de pecado. Tem câncer que vem como consequência do pecado? Tem sim. Mas não é todo câncer que é consequência do pecado. Tem mortes que vêm como consequência de uma decisão que desagradou a Deus? Tem. Existem mortes que são consequência de desobediência a Deus, mas não é certo dizer que todas as perdas que nós temos ou que nós sofremos são consequência dessa desobediência. Não é toda morte, não é todo sofrimento, não é toda doença. Pode acontecer? Pode, mas não são todas as vezes, todos os sofrimentos. A pior coisa que nós podemos fazer por alguém em sofrimento é procurar pelo pecado que foi a causa daquele sofrimento. Quando nós fazemos isso na vida de alguém, nós estamos nos igualando aos amigos de Jó. O Jó teve uma perda enorme em um único dia. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens e ele também acabou perdendo a sua própria saúde.
E os seus amigos vieram de longe para dizer: Jó, o que é que você fez contra Deus, Jó? E começaram com longos discursos falando sobre Deus e o quanto Deus é bom e o que o Jó tinha feito para sofrer tudo aquilo, porque com certeza tinha que ter algum pecado para ele estar passando por aquilo que ele estava passando. Sabe o que Deus diz para esses amigos? Olha só, ele diz assim: a minha ira se acendeu contra vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é certo. O próprio Deus disse para esses amigos: o que vocês estavam falando sobre mim e sobre o Jó não é verdade, não é assim. Quando nós virmos um amigo nosso em sofrimento, que nós não nos igualemos a esses amigos de Jó, mas que nós possamos oferecer consolo, sabe, o juízo, saber a causa, saber se aquilo é consequência, isso pertence unicamente a Deus. A nós cabe a tarefa de consolar e de ajudar, e também quando sobre nós vier algum sofrimento, que a gente peça a Deus discernimento para ter clareza se aquilo é resultado de algum pecado, e se Deus nos der paz, que nós possamos continuar em paz, sabendo de que na nossa vida vão haver tempestades, não necessariamente por causa do nosso pecado. Uma segunda coisa que é uma lição que nós podemos tirar disso é que a prosperidade, o se dar bem, o bem-estar, o sucesso não é o único resultado da vida com Jesus. Olha só, Jesus mesmo prometeu que no mundo nós passaríamos por dificuldade. Pensa comigo, o mundo é inimigo de Deus. O mundo é dominado pelo diabo. E se o mundo está se agradando de tudo aquilo que nós estamos fazendo, então nós talvez não estejamos obedecendo verdadeiramente e completamente a Deus. Aquele que obedece verdadeiramente e completamente a Deus vai encontrar desafios, vai encontrar inimigos, porque o mundo está indo exatamente na direção oposta. E você já andou na contramão? Às vezes acontece, né? Uns acidentes quando nós andamos na contramão. E assim é também a vida do crente no mundo. Por isso, olha só, essa prosperidade, esse bem-estar, esse conforto e a paz não são as únicas coisas que os seguidores de Cristo vão receber. E nós precisamos estar prontos para viver dessa maneira, para entender que o sofrimento faz parte da vida daquele que ama a Jesus e que, se for necessário, nós precisamos estar até mesmo prontos para morrer por Jesus. Pense que Jesus, o nosso mestre, o próprio Filho de Deus, perfeito e sem nenhum pecado, encontrou o sofrimento que encontrou, e que não foi pouco. Imagina se nós, como seus discípulos, não vamos também encontrar os mesmos desafios ou algum tipo de desafio. Por que é que nós vamos viver diferente se o nosso mestre passou por tudo o que passou? E Jesus deixou bem claro, ele disse que aquele que não tomar a sua cruz, o seu sofrimento, o negar a si mesmo, esse não pode ser seu discípulo. Por isso a cruz, não só a cruz de Jesus, mas também a minha e a tua, fazem parte da vida de um seguidor de Jesus. Agora olha só, a terceira grande lição que nós podemos tirar desse texto é que a vida do obediente testemunha sobre a rocha. Quem você acha que deveria levar o crédito por aquela casa ter permanecido firme no meio da tempestade, da chuva, do vento? O construtor, que foi sábio o suficiente para pensar, vou cavar um pouco mais fundo, encontrar a rocha, usufruir de tudo aquilo que a rocha pode me oferecer? Ou será que o motivo verdadeiro daquela casa não ter caído foi a firmeza, a capacidade, a sustentabilidade da rocha de manter firme aquela casa apesar das dificuldades? A casa que permaneceu de pé testemunhou: aqui vale a pena construir,
Aqui sim você pode ter firmeza, aqui sim você pode encontrar segurança. Leva e motiva outros a querer viver e construir sobre o mesmo fundamento. É isso que a vida daquele que tem o seu fundamento em Jesus pode mostrar. E especialmente no meio da dificuldade. Quando tudo vai muito bem, então nós não temos também tanto para testemunhar. Nós podemos falar sobre essa rocha, mas quando vem a dificuldade, é quando essa rocha é provada, é quando ela revela que ela é capaz. E nós podemos anunciar a outras pessoas através da nossa vida. Aqui, venha construir nessa rocha, que aqui vale a pena, aqui você encontra aquilo que você precisa. Olha só, essa rocha, Jesus Cristo, já passou pelas piores tempestades que poderia ter encontrado. Piores tempestades que eu e você ainda podemos e vamos vivenciar. Pense tudo que Jesus sofreu, as tentações pelas quais Jesus passou, que também foram tempestades, também foram desafios, nos quais ele permaneceu firme. Mais do que isso, todo o sofrimento que ele enfrentou, como obediência a Deus, e ele permaneceu. Agora, daqueles que nós pensamos ser os maiores inimigos, a maior tempestade, aquela que realmente nos é impossível vencer, a própria morte. Ali Jesus também se mostrou firme, capaz de passar pela tempestade da morte e sair com vida, sair ressurreto. A sua ressurreição comprovou, mesmo na morte, Jesus pode permanecer e nos fazer permanecer. E eu sempre achava que a morte era de fato o maior inimigo, a maior tempestade que Jesus tinha vencido e suportado. Mas a verdade é que existe ainda um outro desafio, não inimigo, mas desafio maior do que a própria morte. E esse desafio é o fogo do juízo de Deus. O fogo que vai consumir tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é contaminado pelo pecado. O que é pecado? Agora imagine eu e você, que não somos nem capazes de ressuscitar a nós mesmos, de nos dar vida a nós mesmos. Como nós vamos passar por esse fogo e permanecer? Jamais conseguiríamos. Jamais conseguiríamos. Nós seríamos inteiramente consumidos por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado, que contamina tudo que nós fazemos. Agora, Jesus passou pelo fogo consumidor do juízo justo de Deus e permaneceu, sem nenhum, sequer um chamuscadinho, porque ele era perfeito, porque ele era completamente justo. Não tinha nenhuma impureza em Jesus que pudesse fazer com que ele fosse consumido. Ele passou e foi provado por esse fogo do juízo de Deus e permaneceu. E é por isso, queridas, que se nós formos encontradas nessa rocha firme, nós vamos poder também vencer até mesmo o juízo de Deus. E nós vamos poder receber dele a vida eterna, a vida com ele, aprovadas por esse fogo, não por causa do que nós fizemos, mas porque nós fomos encontradas nessa rocha firme, mesmo no meio desse desafio. Quanto mais firmes, quanto mais coisas nós colocarmos sobre essa rocha, mais verdadeiras e eternas vão ser as coisas que nós fazemos. Não é só sobre construir em Jesus, mas construir com Ele tudo que nós fizermos. Lembre-se, foi Ele que venceu, Ele que passou, Ele que pode. E por isso é Ele, é dele que nós precisamos, é próximo a Ele que nós precisamos ficar. Eu desejo isso para a sua vida, eu desejo isso para a minha vida, que nós possamos estar firmes e ser encontradas firmes sobre essa rocha, que é capaz de passar por qualquer desafio. Se você estiver no meio do sofrimento, que você possa encontrar descanso.
por estar com os pés bem firmes em Jesus, que vai sustentar você e vai manter você apesar das chuvas e dos ventos fortes que vêm contra você. E se você hoje pode reconhecer, bom, os meus pés não estão firmes na rocha, eu acho que tenho construído um lugar errado, ainda é hoje o dia de começar a cavar e procurar por essa rocha, porque essa rocha deseja ser encontrada por você. Ele está disponível para você. Ele quer ser o teu e o meu sustento. Ele quer nos fazer passar por todas as dificuldades, seja a morte, seja o juízo de Deus. Ele deseja nos sustentar em meio a essas coisas, para poder estar conosco. E ao invés de ouvir Senhor, Senhor e nem sequer sermos conhecidos, podemos ter um relacionamento íntimo e verdadeiro, uma oração com aquele que realmente nós conhecemos, com aquele que realmente é o nosso fundamento e o nosso sustento. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa transformar a tua e a minha vida. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Agradecemos a missionária Thaís pela essa palavra também que nos trouxe, como é importante, de fato, colocarmos a nossa vida sobre esta rocha que é Cristo. E por isso também queremos lembrar que hoje o culto do Dia Mundial da Oração, ele tem uma oferta especial. Nós não estamos na igreja para ofertar, mas se você deseja ajudar nesta causa, você pode também deixar sua oferta na secretaria, entrar em contato com a Maristela, dizer, olha Maristela, eu gostaria de fazer uma oferta para o Dia Mundial da Oração. E depois nós encaminhamos para esta conta bancária que está projetada aqui do lado. Você também, se quiser fazer uma oferta direta para essa conta, ela vai estar caindo no Comitê do Dia Mundial da Oração do Brasil. E os projetos que vão estar sendo auxiliados este ano é o projeto Missão Vida, de Porto dos Gaúchos, de Mato Grosso, né? Ela atende crianças em vulnerabilidade social, vítimas de abandono, violência ou de insustentabilidade financeira dos pais. Outro projeto é o projeto Criança Feliz, de Avaré, São Paulo, que também trabalha na assistência de adolescentes e suas famílias, muito semelhante ao projeto anterior. E o projeto Diaconia, Prática Solidária e Acolhedora, de Alta Floresta, também de Mato Grosso, que atende 2 programas sociais. Um de enxovais para bebês e outro o Pão Solidário, né, que visa
a vida de pessoas em situação de fome, desnutrição e mães carentes no período de gestação. Então, a sua oferta, se você enviar para a nossa secretaria ou pela conta bancária do Dia Mundial de Oração, então você vai estar ajudando e colaborando também para esta causa social. O Dia Mundial de Oração também é uma forma de nós podermos não só orar, mas agir em favor daqueles que precisam. Que Deus abençoe as suas ofertas e agradecemos também por elas. Quero também trazer aqui a nós uns rápidos avisos comunicados para você da comunidade, especial aqui da nossa comunidade luterana de Oxford. Nós queremos lembrar que o nosso calendário de atividades já foi distribuído, temos planejado cultos presenciais, mas sabemos que dependendo do decreto, de como vai ser essa pandemia, tudo pode mudar. Esperamos que a gente consiga estar presentes de novo dentro do templo, dentro da igreja, logo mais, mas nós também precisamos nos cuidar e cuidar uns dos outros. Então todas as atividades da comunidade, os cultos, vão seguir aí os protocolos, as exigências da vigilância sanitária e, na medida do possível, nós vamos retornando com essas atividades e cultos presenciais. E vão ser avisados nas nossas redes sociais, no WhatsApp, por ali nós também podemos acessar estas informações ou ligando para a secretaria e pedindo informações referentes aos cultos e atividades. Nós também agradecemos as senhoras do grupo de Oase, em especial a Dolores, também a Clarice, que prepararam também esse arranjo, a bandeira do país, o cartaz, que é a ideia, né, de decorar a igreja para esse dia. Se fosse presencial, com certeza ela estaria mais decorada. Mas, como é virtual, fizemos assim esse espaço para também trazer as cores, a cultura, a imagem também deste país que nos presenteou com essa liturgia, com estas orações e com este momento. Convido para nós encerrarmos este culto, essa celebração, com uma oração final, que também vai ser dirigida junto comigo com a Marlis, que é da Oase de Oxford. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto, por esta celebração, por estarmos aqui, desta forma virtual, mas de alguma forma, tendo comunhão uns com os outros pelo teu Santo Espírito. Ajude-nos, ó Deus, também na situação de vida que nós vivemos. Hoje nós ouvimos e oramos junto com estas mulheres deste arquipélago tão distante de nós, Vanuatu, que tem os seus dilemas, as suas dificuldades, assim como nós. Pedimos ao Senhor que Tu continues estando conosco também em nossa situação de pandemia, da Covid e tantas outras coisas. Tu sabes os motivos que nós temos em nosso coração e pedimos a Deus, ouve as nossas orações. Pedimos pela vida e pelo serviço de ministério também da missionária Thaís, que hoje nos trouxe uma pregação, que ela também possa ser útil e servir a Ti com alegria ali também na MEUC de Mato Preto. Te agradecemos pelas ofertas que foram levantadas, pelas entidades que serão auxiliadas, que Tu continue operando na vida destas pessoas atendidas por esses projetos. E agora, Senhor, ouve também as nossas intercessões, trazidas pelas mulheres de Vanuatu. Deus eterno, em quem a Igreja de Vanuatu se apoia, pedimos que Tu nos ajudes a permanecer em paz nos países e na família. Queremos, como estas mulheres que prepararam esta celebração, resistir às forças de injustiça presentes. Oramos para que possamos viver em união, amor e paz entre nós. Lembramos daqueles que sofrem, das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, de sofrimento e de dor. Oramos pelos países e cidades propensos a desastres naturais, como o que devastou o arquipélago de Vanuatu em 2015. Oramos também pelos dilemas familiares, pela saúde de quem precisa, pelo consolo que vem do alto em momentos de luta. Colocamos em Tuas mãos todos os motivos de nossa comunidade e aqueles
que agora trazemos a Ti através da oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua presença, que Deus esteja contigo, com a sua família, e que possamos ir e servir ao Senhor com alegria. E assim, vamos na paz de Cristo. Amém. Encerramos cantando a bênção Deus vos guarde pelo seu poder. A todos um bom domingo. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.